Olá galera, mais uma aula, mais uma super aula do seu Super Mario. Voltando a falar de intencionalidade, vamos falar agora da linguagem. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar sempre a linguagem culta, linguagem formal. Mesmo quando eu vou trabalhar com um público assim mais criança, mas vamos sempre procurar manter o nível adequado para cada público, mas sempre a linguagem formal, a linguagem correta. Primeira intenção, eu vou estar ajudando esse grupo a aprender palavras novas. Eu vou estar ajudando esse grupo na leitura, saber como se escreve as palavras. É lógico que eu tenho que me atentar ao nível. Tudo isso, gente, é baseado no nível. Então, se o meu público-alvo são doutores, é um outro linguajar. Se o meu público-alvo é ali o trabalhador rural, perdão, é ali o trabalhador rural, também eu tenho que ter uma linguagem mais acessível. Eu não vou escrever errado, escrever aquela linguagem. Não, mas eu vou usar uma linguagem formal, uma linguagem culta, mas que seja acessível também para eles. Então eu tenho que ter aí o bom senso, eu tenho que saber o nível para cada grupo que eu estou trabalhando. Tá vendo? Isso tudo, gente, é que nós temos vários tipos de intencionalidade. Eu tenho intencionalidade no sentido, eu tenho intencionalidade de interpretação, eu tenho intencionalidade do público. Então eu tenho que pensar. O jornal ele é orquestrado. Por isso que eu sempre falo que ele além de ser um veículo plural, porque ele tem uma diversidade de textos, os textos são todos orquestrados de uma maneira correta, de uma maneira lógica, né, de uma maneira aí intencional para que ela esteja em cada página, para que ela esteja com cada manchete, sabe? Tudo temos aí uma intencionalidade. E nós podemos, então, atentar para a linguagem, lembrando que, tratando hoje em dia, está muito na moda, fake news. Gente, o que é fake? O que é fake? Não é? Uma mentira, uma coisa que não é verdade, uma coisa que foi modificada, fantasiada. Não é? Então, e notícia, então, a fake news, gente, ela só está causando esse, como que eu posso dizer, estrago, sabe? Porque você está deixando, porque eu estou deixando. Porque eu tenho que pensar, olha, qual o objetivo dessa notícia? Da onde ela está saindo? Então, primeiramente, vamos aí tentar encontrar a fonte. Então, na hora, aí já entra o quê? Já entra a minha intencionalidade. Então, quando eu leio essa reportagem, eu tenho que ser, sabe, não posso ser aquele ingênuo. Eu tenho que ter aquela malícia e falar, mas por que está falando isso? Justo agora, nesse momento. Por que não foi falado antes? Mas justo agora apareceu essa notícia. E da onde que ela está saindo? Da onde que ela está saindo? Sabe, eu não posso ter aquela ingenuidade de acreditar em tudo. Ah, saiu no jornal falando que fulano é isso. Aí eu saio propagando. Gente, vocês sabiam que fulano é isso? Não, não posso. Saiu isso? Quem publicou? Da onde tiraram isso? Qual a fonte? Vou então pesquisar, vou me informar primeiro, vou vir em outro veículo. Que hoje em dia é muito comum a gente falar assim, porque esse veículo não presta, aquele veículo não presta, aquele está protegendo um, aquele está protegendo o outro. Mas cabe a mim, cabe a você
resolver isso, certo? Então, não é esse veículo que é o verdadeiro, não é esse veículo que é verdadeiro. O texto, o jornal, ele não transmite uma verdade absoluta. Ele transmite uma visão do que ele está vendo. Uma visão. Aí cabe, então, nós ligarmos um botãozinho, né? Que, e começar então a filtrar, o filtrômetro, né? Vamos filtrar aí o que realmente nessa notícia, o que está por trás dessa notícia. Já entra um outro tipo de intencionalidade, tá vendo? Por quê? Porque nós sabemos que os jornais, cada um tem uma linha, sabe? Um tem uma linha mais crítica, um tem uma linha mais a favor do governo, contra o governo, um tem uma linha mais elitista, um outro tem uma linha mais voltada para o povo, voltada... Então eu tenho que observar, eu tenho que ter essa intenção, saber o porquê que esse jornal está noticiando isso, o porquê que ele não noticiou, está todo mundo falando e ele não está falando. Alguma coisa tem? Aí, quem que vai resolver isso? O jornal que vai estar aparecendo lá para você? Não. É você que pode decidir isso. Então você vai ler, olha nesse, olha naquele, e começa então a analisar o porquê que esse deu mais destaque, olha a manchete que esse colocou, olha a manchete que o outro colocou, olha o grau de importância, olha o tamanho da notícia que o outro fez, olha o tamanho dessa. Esse talvez fez só uma linha ali, uma coisinha rápida. Por quê? Então é isso que nós temos que observar, que o jornal tem a intenção. E de repente, a gente não sabe se a intenção é boa, se a intenção é ruim, entendeu? Se a intenção era ajudar a pessoa, se a intenção é destruir a pessoa. Então nós temos que ter esse olhar, entender o porquê. Porque neste momento está saindo isso. De repente é uma coisa que já se sabia há muito tempo, mas só agora que está sendo noticiado. Por quê? Aí você tem que olhar o quê? A sua volta, o contexto. O que está acontecendo à sua volta? Qual que é o cenário aí político? Qual que é o cenário social? Entendeu? Qual que é o cenário monetário, financeiro? O que está acontecendo aí na sua volta? Para você entender o porquê que aquele assunto está sendo falado, por que não está sendo falado, por que este falou, por que este não falou. Não adianta você ficar depois classificando como esse veículo presta, aquele veículo não presta, né? Esse veículo é verdadeiro, aquele não é. Não estamos falando nem de verdade, nem de mentira, mas de intenção. E cabe a nós, leitores, a entendermos isso. Que tudo tem uma intenção. Sabe, nós não podemos ficar assim, acreditando em tudo. Agora é fulano, e aí todo mundo corre atrás. Agora é o ciclano, todo mundo corre. Nós não estamos brincando de siga o mestre, né? Onde ele faz um jeito, todo mundo faz, não. Nós temos que ter a nossa visão crítica. Nós temos que ter a nossa criticidade. Nós temos que ser um leitor crítico, né? Escrever é fácil, você pode, né? Não é simplesmente você juntar as palavras, juntar letras, sílabas e formar a palavra. Ler é fácil, é você conseguir tirar o som daquelas sílabas, daquelas letras. Agora, compreender é outra coisa. Eu compreendo, eu tenho uma leitura compreensiva quando eu consigo contextualizar. Aí eu vou falar, eu vou estar letrado, eu vou ter um letramento, porque eu sei encontrar o sentido daquilo que eu leio, eu sei aplicar aquilo que eu leio, eu sei julgar aquilo que eu leio, eu sei fazer críticas. Críticas não é rebelde sem causa, não é só falar mal. O leitor crítico, ele tem argumentos. Ele tem argumento por quê? Porque ele entende a intencionalidade que existe por trás de tudo. O leitor crítico, ele conhece o autor, ele faz uma pesquisa se ele não conhece. O leitor crítico, ele busca se informar. Ele não pode simplesmente achar. Achômetro não serve para nada. Eu tenho que ter o quê?
argumentos, que é um outro tema que nós vamos falar ainda de tese, argumentos, né? O fato, opinião, nós vamos chegar lá ainda nisso, mas nesse momento, quando se trata de texto jornalístico, você tem que ficar atento, você tem que ler, você tem que entender aquilo que você leu e contextualizar com o mundo à sua volta. Ok? Então, ficamos aí com essa segunda aula, falando aí da fake news, das notícias falsas. Elas só vão para frente se você permitir, se você não tiver a capacidade de compreender a situação à sua volta. E não adianta condenar nem esse nem aquele veículo. É você que precisa colocar aí o seu letramento em ação. Ok? Até a próxima.